Olá, somos alunos do curso de Odontologia da Faculdade Santa Maria e apresentaremos para vocês um tema complexo e relevante, que é sobre a osteomielite. Esse trabalho foi produzido por mim, David, por Laine Caroline, Maria Eduarda Lima, Maria Eduarda Fernandes, Maria Helena Egídio. Dividimos nossa apresentação da seguinte forma: características gerais, osteomielite supurativa aguda, osteomielite esclerosante focal, osteomielite esclerosante difusa, osteomielite de Garré, relato de caso clínico e conclusão. Vou iniciar falando um pouco sobre as características gerais da osteomielite. A osteomielite é um processo inflamatório agudo ou crônico nos espaços medulares ou na superfície cortical do osso que se estende para longe do sítio de desenvolvimento inicial. Os pacientes de todas as idades podem ser afetados pela osteomielite, porém, há uma forte predominância no sexo masculino. Qualquer estado debilitante geral é um fator predisponente para a osteomielite, onde a maioria dos casos envolve a mandíbula. Agora eu vou falar um pouco sobre a osteomielite supurativa aguda. É necessário destacar que são infecções supurativas do osso do complexo maxilomandibular de origem bastante variável. Porém, na grande maioria dos casos, são decorrentes de infecções dentárias que se disseminam pelos espaços medulares do osso, provocando assim uma necrose variável conforme a intensidade do processo. Em relação à sua sintomatologia, os pacientes podem apresentar febre, leucocitose, que é o aumento de glóbulos brancos no sangue, linfadenopatia, sensibilidade significativa e uma tumefação dos tecidos moles da área afetada. Para se caracterizar como osteomielite supurativa aguda, é necessário que haja uma persistência da infecção por um período de tempo relativamente grande, uma resistência ao tratamento e um progressivo envolvimento do osso. Clinicamente, a doença ela pode ocorrer em qualquer idade, sendo que nos recém-nascidos e na criança jovem são mais comuns na maxila, extremamente grave e quase sempre decorrente de trauma. Já no adulto, a mandíbula é mais atingida que a maxila. Quando acontece uma destruição da cortical óssea, ocorre o surgimento de um edema, de uma periostite e uma hiperemia da face mucosa. Existem alguns elementos desencadeados da osteomielite supurativa aguda, como, por exemplo, fraturas, remoções cirúrgicas de lesões diversas, como a posição de enxerto ósseo, curetagem de lesões infecciosas crônicas, entre outras. Os primeiros sinais radiográficos dificilmente aparecem antes de 1 ou 2 semanas da instalação do processo e podem ser resumidos em reabsorção, formação de sequestro e neoformação óssea. Logo abaixo, temos uma imagem de um exame radiográfico que retrata uma osteomielite supurativa aguda, onde observa-se uma área radiolúcida sem contorno definido, externamente por regiões radiopacas. O exudado inflamatório, ele pode comprometer a circulação regional, reduzindo assim a defesa do osso atingido, que aos poucos vai separando do tecido vital, formando-se um sequestro que então é eliminado. Esse desenvolvimento se produz com liquefação, necrose e formação de pus, enquanto o tecido vital próximo é protegido por formação de tecido de granulação. A destruição óssea ela é difusa e as bordas das lesões é imprecisa e bastante regular, com um aspecto de roído de traça. O tratamento se fundamenta na antibioticoterapia, após uma competente antibiograma, uma remoção cirúrgica de sequestro, uma drenagem de coleção purulenta, uma irrigação diária de processos de substâncias antissépticas ou até mesmo uns antibióticos de ação tópicos e um tratamento sintomático da dor e febre, acompanhado de melhoria das condições gerais do paciente, que pela dor e dificuldade de alimentação estão geralmente debilitados. Agora eu vou falar um pouco dos principais pontos referentes à osteomielite esclerosante focal. Ela também é conhecida como osteite condensante. De maneira geral, trata-se de uma reação focal do osso a uma infecção de baixa intensidade e longa duração, atuando em locais que possuem alta resistência tecidual. E o diagnóstico ele pode ser assegurado baseando-se nas características da história e radiografia. Quase sempre a utilização das radiografias periapicais oclusais e a utilização da técnica de Clark serão suficientemente esclarecedoras, sendo realizadas biópsias e exames patológicos apenas quando persistir uma dúvida clínica. Dentre as características clínicas da osteomielite esclerosante focal, sabe-se que sua localização mais frequente é no ápice dos molares
primeiros molares inferiores e possui uma pequena porcentagem em segundos pré-molares e molares, sendo detectada na maioria dos casos através de exames radiográficos devido à total ausência de manifestações clínicas. Dentre as características radiográficas, sabemos que as lesões aparecem como zonas de maior radiopacidade que o tecido ósseo normal. O tamanho da área radiopaca pode variar de poucos milímetros a vários centímetros. Os limites podem ser nítidos ou difusos e vale ressaltar que nunca aparecerá áreas periféricas radiolúcidas. Mostra-se no slide duas imagens de exemplos de osteomielite esclerosante focal, uma relacionada à raiz de estádio molar e uma área desdentada. Dentre as características histopatológicas, sabe-se que as lesões são massas de osso esclerótico denso, com tecido conjuntivo e células inflamatórias escassas. Os possíveis diagnósticos diferenciais são displasia segmentária periapical, osteoma, odontoma complexo, cementoblastoma, osteoblastoma, hipercementose, tórax palatino-mandibular e raízes residuais. No tratamento e prognóstico, nos casos de osteomielite esclerosante focal, o qual o dente em que está localizada a lesão está associado, deve ser tratado endodonticamente e também acompanhar radiograficamente a cada 3 meses, pois caso a área radiopaca sofra um aumento, indica-se a extração dentária. Em caso da agudização, indica-se antibiótico-terapia. Na maioria dos casos, regride apenas com tratamento endodôntico satisfatório, havendo também a remodelação óssea e a reparação da membrana periodontal. Dando continuidade ao que foi explicado, vou falar um pouco a respeito da osteomielite esclerosante difusa. Esta doença é uma condição semelhante à forma focal, que foi abordada anteriormente. Assim como a focal, ela vai envolver uma resposta reacional ou proliferativa do osso a uma infecção de baixa intensidade e de longa duração. Podemos dizer que a osteomielite esclerosante difusa é uma doença inflamatória crônica. E por que ela se caracteriza como crônica? Porque a resposta de defesa tecidual vai levar à produção de um tecido de granulação e, em seguida, será formada uma cicatriz densa numa tentativa de circunscrever a área afetada. E por que difusa? Porque a infecção bacteriana crônica intraóssea ela vai induzir a formação do tecido de granulação cronicamente inflamado, que, consequentemente, vai estimular a esclerose do osso circundante. Essa esclerose seria, basicamente, o endurecimento dos tecidos moles. O diagnóstico fundamenta-se nos aspectos clínicos, radiográficos e histopatológicos. Vou iniciar falando das características clínicas. De fato, trata-se de uma doença relativamente rara, que ocorre predominantemente na meia-idade e em indivíduos mais velhos. Vai atingir com maior frequência o sexo feminino e a grande maioria dos casos relatados ocorreram em negros. Vale ressaltar que a região posterior da mandíbula, especificamente a área dos premolares, é a área mais atingida. Como já foi falado, a etiologia e a patogênese são pouco entendidas, mas a infecção bacteriana é apontada como a principal causa da doença. Mas sabemos que qualquer estado debilitante, como doenças sistêmicas crônicas, estados de imunossupressão, uso de tabaco, de drogas e até o alcoolismo, vão contribuir muito para essa condição. Vale ressaltar que a evolução é assintomática e lenta, justamente devido à sua própria condição de lesão crônica. Como está aí relatado, pode haver o aumento de volume dos rebordos alveolares e doçura nos períodos de agravamento da doença. O paciente também pode relatar mau hálito e gosto ruim concomitante à dor. Nas imagens abaixo, nós temos, na primeira, um exame clínico extrabucal, mostrando discreta tumefação na região de sínfise mandibular, e na segunda imagem, nós temos o exame clínico intrabucal, mostrando tumefação no rebordo alveolar inferior e também a presença de fístula, com exudado purulento, na região de parasínfise direita. Radiograficamente, a imagem em geral é de aumento da radiopacidade óssea, que, por sua vez, será difusa, mal definida
e por esse motivo, muitas vezes é descrita como aparência de flocos de algodão, ou seja, significa que não existe um limite concreto entre o osso sadio e o osso acometido. Essas áreas radiolúcidas, na maioria das vezes, estão presentes de forma isolada ou envolvendo porções escleróticas. Vale ressaltar também que as áreas radiopacas podem envolver porções ósseas consideráveis, como ilustra a figura abaixo, nos trazendo alguns desses aspectos relatados. Agora, em relação às características histológicas, podemos dizer que apresenta-se com esclerose e remodelamento ósseo. Se o processo inflamatório adjacente se estender para o interior do osso esclerosado, frequentemente ocorrerá a necrose. Em relação às possibilidades de diagnóstico diferencial, nós temos displasia óssea florida, fibroma ossificante, displasia fibrosa, osteomielite de Garré e osteoscleroses provocadas por sífilis e tuberculose. A falta de conhecimento sobre a etiologia da osteomielite esclerosante difusa vai implicar diretamente em problemas no tratamento dessa doença. Sendo assim, estão sendo empregados diferentes tipos de tratamento, como estão elencados abaixo. No caso da lesão se manter sem complicações, não é recomendado tratamento. No caso de haver exacerbações, o tratamento torna-se mais problemático, visto que a lesão fica grande demais para ser removida. Então, o mais indicado nesse caso seria um tratamento conservador com antibióticos, controlando as fases de agudização. Intervenções nas áreas acometidas devem ser feitas apenas quando estritamente indicadas. A decortição da área afetada, por sua vez, tem um resultado significativo em alguns casos. A terapia com o OH também pode mostrar-se como um coadjuvante muito importante nesses casos. A seguir, vou fazer uma abordagem a respeito da osteomielite de Garré. Bom, a osteomielite de Garré, também conhecida como periostite ossificante, é um tipo raro de lesão que afeta principalmente a primeira e a segunda década de vida, sem predileção por sexo ou raça. O fator etiológico mais comum dessa doença é a infecção ou irritação leve a moderada, sendo a cárie na região de molar permanente a mais relacionada. Em muitos casos, desenvolve-se também um abscesso dento-alveolar agudo. Radiograficamente, a periostite ossificante é caracterizada pela presença de esclerose densa com nova formação óssea do periósteo, havendo dupla formação óssea, resultando em uma aparência como uma casca de cebola, devido à sucessiva disposição de camadas de osso subperiósteo, como podemos ver nas imagens a seguir. Essas duas imagens aí, elas são de um caso clínico. Foram realizadas radiografias panorâmicas e periapical do dente 36, onde foi constatada cárie envolvendo toda a coroa dentária, com diminuição da espessura óssea. Também foi realizada a radiografia oclusal, na qual se observou uma duplicação óssea com aspecto de casca de cebola. Assim, tanto as evidências clínicas como as radiográficas, elas levaram para o diagnóstico da osteomielite de Garré. Quase sempre, a principal manifestação clínica da osteomielite de Garré é representada por um aumento da parte afetada na mandíbula, né, resultando assim em uma assimetria facial. A lesão é de consistência óssea, não dolorosa à palpação e localizada no bordo inferior do corpo e ramo ascendente da mandíbula. O tratamento inadequado pode levar a uma cronificação, então se torna assintomático e assume as características próprias desse processo. O diagnóstico ele vai se fundamentar nos achados clínicos, radiográficos, e já o exame histopatológico é de material colhido por biópsia, é útil nos casos típicos e irá revelar alguns trabéculos ósseos. Essa imagem ela vai evidenciar um exame clínico extrabucal feito em uma paciente diagnosticada com osteomielite de Garré. O prognóstico ele é excelente, né? Uma vez que removida a causa, o processo geralmente regride até o desaparecimento total. O dente responsável
pela lesão deve ser avulsionado ou sofrer tratamento endodôntico, quando as condições clínicas o permitirem. Em decorrência do primeiro molar permanente ser precocemente extraído por processos cariosos ou periapicais, é bem possível que grandes números desses processos passem despercebidos e, assim, uma vez que regridem, ao ser removida essa causa. Agora, depois de ter sido explanado de forma detalhada todas as características e os tipos de osteomielites, vamos partir para um caso mais específico. Bem, o artigo que foi escolhido por nós é intitulado Osteomielite crônica associada a trauma pós-exodontia. Relato de caso. Então, o paciente é um homem de 61 anos e de cor branca. Ele foi ao consultório odontológico e foi extraído tanto o dente 36 quanto o 38. O cirurgião dentista, ele acabou deixando o fragmento da raiz distal do elemento 36 e isso acabou causando, né, um abscesso extraoral. Então, 2 meses depois, o paciente retornou ao consultório e apresentando algumas queixas. Bem, no exame extraoral, observou-se o aumento de volume do lado esquerdo na região mandibular, justamente devido à tumefação do tecido que estava lesionado. O paciente ele não apresentou sintomas, não apresentou também histórico de febre. O abscesso ele não tinha mobilidade da palpação, possuía coloração avermelhada, consistência fibrosa e continha secreção justamente devido ao foco infeccioso que estava ali instalado. No exame intraoral, por sua vez, havia a presença de fístula, de aproximadamente 2 milímetros, um edema, aumento do volume vestibular, né, o que configurou uma assimetria facial, também um sequestro ósseo. Esse termo ele vai se referir a um osso necrótico que ficou ali formado, no qual ele separou a parte vitalizada da parte não vitalizada. Isso acontece justamente a infecção também que estava ali presente. Havia a secreção purulenta ativa e parestesia, né? Aquela sensação de formigamento do lábio inferior esquerdo após a exodontia dos dentes. Bem, nessas duas imagens, observa-se o aumento de volume em região de corpo ângulo mandibular, com coloração amarelada e presença de fístula, e em seguida, na parte interna, a lesão em região de molares, com esse sequestro ósseo e a secreção purulenta, justamente devido à infecção, né, que estava ali bastante persistente. Bem, após o paciente ele ser submetido à radiografia panorâmica, tomografia computadorizada dos maxilares e também a realização de biópsia incisional, para melhor elucidação do caso, o diagnóstico final ele foi baseado em osteomielite crônica pós-trauma e ele teve como hipóteses diagnósticas o abscesso dento-alveolar e infecção odontogênica. Essa imagem, essa radiografia panorâmica, ela vai exibir essas áreas osteolíticas com aspecto de ruído de traça. Então, nesse lado esquerdo, né, na região do elemento dentário de número 36, observa-se essas pequenas lesões de tamanhos variados, que são incrustadas no osso normal. Então, observa-se que não há um limite entre a parte vitalizada e a parte não vitalizada do osso. No que se refere ao tratamento, o paciente ele foi submetido a uma cirurgia por acesso intraoral, sendo conjugada com a antibioticoterapia. Então, foi prescrito para ele a amoxicilina, de 500 miligramas de 8 em 8 horas por 7 dias, e também o paracetamol, também de 500 miligramas, de 6 em 6 horas, por um período de 3 dias. Essa imagem ela vai
relatar, né, o transcirúrgico, como foi que ficou depois. E o paciente ele foi reavaliado após 2 meses da cirurgia e não havia nenhuma complicação pós-operatória e sem sinais de remissão. Então, o caso ele foi exitoso. Então, por fim, elencamos algumas considerações que podem ser feitas a partir de tudo que foi exposto. Logo, a osteomielite ela atinge usualmente indivíduos imunodeprimidos, pode estar relacionada a iatrogenias durante o atendimento. Ademais, é necessário avaliar a situação sistêmica do paciente, a possível relação com lesões na cavidade bucal. É de extrema importância o diagnóstico correto da lesão e, por fim, cada osteomielite ela possui formas específicas de tratamento. Aqui estão as nossas referências bibliográficas e esperamos ter contribuído um pouco com a construção do conhecimento de vocês. Muito obrigada.